Boa noite, meu nome é João Bessi, eu sou professor de teologia e este é o meu canal, o Teolotube, canal onde vocês encontram reflexões acerca da palavra de Deus, observando a teologia armínio-wesleyana. E não esqueçam de dar o joinha, assim a gente consegue fazer com que o algoritmo aí expanda aí, coloca a gente aí com mais visualizações, tá? Aperta o sininho, dá o joinha, ok? Vamos lá. Hoje eu quero falar com vocês sobre um texto que está lá em Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11, né? Esse texto trata da tentação de Jesus no deserto, né? Eu creio que temos uma palavra aqui de Deus para todos nós e eu gostaria que vocês assistissem, ouvissem, prestassem atenção, porque Deus vai falar a todos. Amém? Vamos ler o texto. A versão ARA, né, Almeida Revista e Atualizada, tá bom? Mateus capítulo 4, do verso 1 até o verso 11. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito: Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, que está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares na alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorará, e só a ele darás culto. Com isto, o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Amém, irmãos? Só lembrando que o PDF, né, toda a explanação, né, está lá na descrição do vídeo, né? Tá lá o PDF, quem quiser, a hora que isso aqui estiver no canal, vai estar lá na descrição. Podem baixar se quiser, sem problema, tá bom? Bom, vamos lá. Jesus, ele foi tentado pelo diabo, mas ele nunca pecou. O Espírito o levou ao deserto para ser tentado. Embora possamos nos sentir indignos depois de sermos tentados, devemos nos lembrar que a tentação em si não é pecado. Pecamos quando cedemos à tentação e desobedecemos a Deus. Lembrar disso nos ajuda a fugir da tentação. Jesus usou a palavra de Deus para resistir ao diabo e continuar firme em obediência ao Pai Celestial, tá? Então, só lembrando, né? Ser tentado em si
não é pecado. Pecado é quando você cede à tentação. Aí sim comete-se o pecado. O diabo, também chamado Satanás, é o tentador. Pedro, em sua primeira carta, aconselhando os jovens, diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. Isso está lá em 1 Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Ele, não, o diabo, tentou Eva no jardim do Éden, certamente está por trás dos erros e desobediências de Israel no deserto, e tentou Jesus também no deserto. Ele é real e não um símbolo, e luta constantemente contra aqueles que seguem e obedecem a Deus. As tentações de Satanás são terríveis, e ele está sempre nos tentando para que andemos segundo a sua vontade ou o nosso próprio caminho, ao invés de andarmos no caminho de Deus. Enquanto eu estava pensando, analisando esse texto e vendo qual abordagem, né, fazer, eu pensei no seguinte: há alguns caminhos possíveis para seguirmos na tentativa de fazermos uma exposição consistente desse texto. Eu preferi seguir o caminho e aqui é vamos dizer assim, um subtítulo, né? Porque o título da minha reflexão é tentação, provação e verdade. E o subtítulo seria teste a fim de ser aprovado, a fim de ser encontrado em obediência à aliança com Deus. Aí muitos podem estar pensando, falando, aprovado, teste, Deus testa, Deus coloca à prova. Jesus precisava ser testado, precisava ser colocado à prova. É justamente isso, é sobre justamente isso que vamos conversar hoje nesta reflexão. O verso 1, ele diz o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vejam que é o Espírito Santo, porque o Espírito lá está com letra maiúscula. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus quem leva seu Filho, Jesus Cristo, ao deserto para ser tentado. Jesus estava pronto para começar o seu ministério. Ele veio da Galiléia para o Jordão a fim de ser batizado por João Batista. Tá? Então, lá em Mateus capítulo 13, capítulo 3, do verso 13 ao 17. E assim começar a sua missão. Tá? Ele veio para ser batizado, porque já estava pronto, já ia iniciar a missão que Deus lhe deu, né? A missão pela qual ele veio ao mundo. Tá? Ele se fez carne, se destituiu da sua glória, né? E veio ao mundo. Se fez homem, se fez carne, né? E tinha uma missão a ser cumprida. E que missão era essa? Anunciar que o reino de Deus era chegado e que o povo necessitava de salvação. De que forma conseguiria essa salvação? Se voltando para Deus, em obediência à sua palavra, né? Se voltando para Deus em obediência à sua palavra. E que essa era a única forma de consegui-la, conseguir a salvação. Missão esta, missão de Jesus, que culminaria com a sua morte na cruz. Verso 2. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
teve fome. Quer dizer, Jesus estava para iniciar a sua missão, né? Começar a fazer aquilo para o que ele veio fazer, tá? Veio até João Batista, se batizou, em seguida jejuou por 40 dias e 40 noites. Que ele sabia o que ele tinha pela frente não era fácil, era muito difícil. Ele sabia que ele precisava de força, e essa força, como ele sempre fez, ele buscou em Deus, jejuando e orando por 40 dias e 40 noites. Jesus jejua por 40 dias e noites em preparação para desempenhar sua missão. O fato de ser 40 dias, né, é um número que a gente vai encontrar aí em consonância, né, em alguns trechos bíblicos, em algumas ideias bíblicas, em alguns contextos bíblicos. E também o fato de ser o local, né, o fato de ser no deserto, nos remete ao período de Israel no deserto. Sobre isto, falarei mais à frente. O fato é que Jesus buscava força e capacidade sempre em Deus, orando e jejuando antes de tudo o que fazia. Então, estando Jesus faminto e debilitado, quer dizer, o texto fala, né? Após jejuar 40 dias e 40 noites, então imaginem o estado em que Jesus estava, né? 40 dias e 40 noites em jejum, sem comer e sem beber, nada, né? É neste momento que o tentador aparece, se aproxima e começa a tentar Jesus, tentando fazer com que Jesus lhe ouvisse e esquecesse ou não se lembrasse do que Deus lhe falou. Primeiro, tentemos entender isso. Vamos ir devagar, né, pontuando cada coisa, para a gente esclarecer bem qual é a nossa ideia aqui, né, a, o nosso caminho, né, para expor esse texto, né. Primeiro, tentemos entender isso. Por que o próprio Deus leva Jesus para o deserto para ser tentado pelo diabo? Jesus precisava ser tentado? Vamos tentar entender isso. Então, primeiro, é comum Deus testar seus servos, seus enviados? Vamos analisar isso. Certo comentarista, Gerhardson, argumenta que quando o AT fala de Javé testando seu filho segundo a aliança, significa que Deus prepara um teste para descobrir se seu filho está sendo leal à aliança. O exemplo clássico disso é a aprovação de Abraão ao mandá-lo oferecer o seu filho segundo a aliança da promessa, Isaque, lá em Gênesis 22. Esse é o exemplo clássico de que Deus testa e Deus prova a fim de saber se, né, o seu enviado está em consonância com a aliança feita. Em Êxodo 16:4, Javé conta a Moisés acerca da sua decisão no sentido de deixar chover pão do céu para o povo, que deve colher apenas o suficiente para o dia, para os colocar à prova se andam ou não na sua lei, conforme Êxodo 20:20. Então vê que Deus testa, Deus prova, Deus dá a missão, Deus envia, mas Deus testa. Em conexão com esse teste ou provação, Gerhardson, esse comentarista, vê a forma de que Deus testa a fim de que saiba. Quer dizer, ele testa para saber se, né, o seu enviado está
em obediência à aliança ou não. Ele testa, né, para saber se seu escolhido é fiel ou não. Deuteronômio 8:2 dá a injunção: recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Todas essas referências, né, esse argumento, né, sobre se Deus testa ou não, eu busquei no Dicionário Internacional de Teologia, tá? Página 2482, se alguém tiver interesse de ir lá olhar. Testar é um dos meios mediante os quais Deus leva a efeito seus propósitos salvíficos. A pessoa envolvida frequentemente não sabe, se não depois, se ou por que Deus a estava testando. Quando é capacitada a sair de uma tribulação com sua fé fortalecida, tendo sido preservada, purificada, disciplinada e ensinada. Abraão, mais tarde, ficou sendo um exemplo frequentemente citado do homem que foi conservado através de grandes provações. A literatura rabínica exibe mais um desenvolvimento da tendência de Satanás de ficar independente no seu papel de tentador. É retratado como chefe de um reino que se opõe a Deus, que procura frustrar os propósitos de Deus ao levar o homem para o pecado para depois acusá-lo diante de Deus. Então, está aí o argumento sobre se é comum Deus testar seus escolhidos. Deus testa, Deus prova, tá? Agora, Jesus precisava ser tentado? Nós sabemos, né, que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho unigênito de Deus e que também é Deus. Jesus é Deus, é a segunda pessoa da Trindade Santa. Mas devemos nos lembrar que aqui na Terra, Jesus também era 100% homem, sujeito às tentações que nós sentimos. Então, entendemos, né, que como homem, ele também precisaria provar que ele era capaz de resistir e de cumprir com a missão que Deus lhe deu. A todas as tentativas do diabo de fazer Jesus pecar, Jesus responde com a palavra. É significativo que Jesus use o livro de Deuteronômio para responder a todas as investidas do diabo. Podemos sintetizar Deuteronômio numa frase que diz o seguinte: Deuteronômio é um extenso convite a uma obediência sincera a Deus. Então veja, estamos falando de Deus testar o seu escolhido para ver se ele será fiel, se ele resistirá e continuará fiel. E aí, Jesus usa o livro de Deuteronômio para resistir à tentação. E quando analisamos o livro Deuteronômio, se fôssemos sintetizá-lo em uma única frase, a frase fala de obediência sincera a Deus. Então é significativo isso. Veja o diálogo de Jesus e Satanás. Eu vou reproduzir todo o diálogo aqui, tá?
o tentador aparece e faz a primeira pergunta: se és filho de Deus. Vocês já perceberam o que o diabo está querendo fazer com Jesus, né? Está querendo fazer Jesus duvidar de Deus, duvidar de que ele realmente era filho de Deus. Vamos lá. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Satanás está se referindo a Mateus 3,17. Eu não falei no começo da reflexão que Jesus, quando estava pronto para iniciar a sua missão, o que ele fez? Ele desceu, ele veio lá da Galileia, né? Veio para o Jordão para ser batizado por João Batista, tá? E o batismo de Jesus está lá em Mateus capítulo 3, 13 a 17. Então o diabo está se referindo a isso, ao batismo, quando ele pergunta se Jesus é o Filho de Deus. Satanás está se referindo a Mateus 3,17, tentando fazer Jesus duvidar da afirmação de Deus. Ele está tentando fazer Jesus duvidar da afirmação de Deus, assim como fez com Eva no jardim do Éden. Jesus responde com a palavra contida em Deuteronômio capítulo 8, verso 3, a parte B do verso. Ele te humilhou, vou colocar aqui o verso inteiro, tá? Mas é só o finalzinho do verso. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que, agora, não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. E aqui é possível dizer que Jesus não estava apenas se referindo à palavra escrita, registrada em documentos por Moisés. O diabo se referiu ao batismo de Jesus, quando os céus se abrem e Deus diz em alto e bom som: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Percebem? Jesus é batizado, ele sai das águas, os céus se abrem, Deus fala: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Em seguida, Jesus jejua por 40 dias e 40 noites e, ato contínuo, é levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado. Quer dizer, diabo se refere a este momento do batismo, quando Deus diz: este é meu filho amado, em quem me comprazo. O diabo está tentando fazer Jesus duvidar disto, assim como ele fez Eva duvidar do que Deus havia dito lá no jardim do Éden para Adão. E Eva duvidou. Eva, né, entrou num diálogo de dúvida com o diabo, e aí o diabo fez com que ela e Adão pecassem. O diabo está tentando fazer a mesma coisa com Jesus. Só que Jesus cita Deuteronômio, né? Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Disto viverá o homem. Jesus cita Deuteronômio como referência direta a Marcos 3,17, que ele crê no que Deus lhe disse. Satanás não se dá por vencido e investe contra Jesus uma segunda vez. E desta vez, citando o Salmo 91, 11 e 12. De novo: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Ele fez a segunda pergunta após levar Jesus à cidade santa e o colocar sobre o pináculo do templo, que era o lugar mais alto da cidade, o ponto mais alto de Jerusalém, de onde era possível ver toda a cidade.
E novamente Jesus responde com a palavra contida em Deuteronômio 6,16. Também está escrito. Da primeira vez, Jesus usou a palavra Deuteronômio, né? Aí na segunda, é, é como se o diabo disse: Ah, você quer usar a palavra? Eu também conheço a palavra. Olha, então atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos darás ordens. Ele citou o Salmo 91, né? Mas aí Jesus continua na palavra e responde: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus como o tentaste em Massá. Satanás ainda não se dá por vencido e investe terceira vez contra Jesus. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Jesus respondeu novamente com a palavra contida em Deuteronômio 6,13: o Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, e pelo seu nome jurarás. E também em Deuteronômio 10:20: ao Senhor teu Deus temerás, a ele servirás, a ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Vejam que interessante. Por isso que eu digo, Satanás, cuidado, ele é terrível. Então, tomem muito cuidado. Não é o caso de ficar aí tremendo de medo. Se você tem Deus, está com o Senhor, não, não tem o que temer, mas tem que estar alerta. Porque vejam bem, ó, vejam que Satanás mudou a estratégia. Ele percebeu que fazer Jesus duvidar do que Deus lhe disse não era um bom argumento. Então ele tenta convencer Jesus a lhe dar ouvidos, prometendo poder e riquezas. Viram? Ele mudou a estratégia. O diabo mostra a Jesus todos os reinos do mundo e a glória deles, prometendo dar tudo isto a Jesus. Ele muda a estratégia, mas continua mentindo, né? Ele não é dono de nada. Ele recebeu o domínio através de Adão, que, ao pecar, lhe transferiu o domínio recebido de Deus. Deus deu a Adão o domínio sobre toda a criação, sobre tudo, né? Só que como Adão pecou, Adão permitiu que o diabo lhe roubasse esse domínio, né? Por isso, Satanás é retratado em 2 Coríntios 4:4 como o Deus deste século, por causa desse domínio que tem sobre o mundo. E também por causa desse domínio, João nos informa em 1 João 5,19 que este mundo, as pessoas, jaz no maligno. Todo este poder sobre este mundo fica mais claro no texto de Lucas 4, de 1 a 13, que é o mesmo texto de Mateus 4, de 1 a 11. Os dois falam da tentação de Jesus no deserto, mas que no verso 6, nesse texto de Lucas, dá uma informação a mais que o texto de Mateus não dá. O verso 6, olha lá, dar-te-ei toda essa autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue. Entenderam? Adão. Quem entregou para ele? Adão, quando pecou. Adão que deu essa autoridade para o diabo. Não que ele seja dono do mundo. Ele pode dar o que ele quiser para quem ele quiser, porque ele é dono do mundo. Ele não é dono do mundo. O mundo foi criado por Deus e Deus não deu nada para ele. Ele ganhou a autoridade sobre o mundo por causa do pecado de Adão. Ok? E aí ele fala, né? E a dou a quem eu quiser. Tá? Ele tem razão, ele tem essa autoridade e dá isso para quem ele quiser. Tá? O diabo sabia que se Jesus completasse a sua missão, tomaria de volta esse domínio, que na verdade foi dado ao diabo pelo pecado de Adão.
que desobedeceu a Deus. Se Jesus vai até o fim em obediência a Deus, esse domínio é retirado de Satanás. E a Escritura nos informa que isso aconteceu. Paulo, em Romanos 6, de 3 a 5, nos explica como isso aconteceu. A morte de Cristo no passado é concretizada para os cristãos em seu batismo no presente. Há uma base adâmica em Romanos 6, de 3 a 5. O domínio perdido pelo primeiro Adão, vidas e glória, está sendo restaurado ao crente em Cristo. Israel não se saiu melhor que Adão. Lembra lá no começo da reflexão, quando eu falei de Israel no deserto, eu falei que sobre isso eu falaria mais à frente. Então, Israel não se saiu melhor que Adão. Tá, Adão pecou, Adão e Eva, né? Israel também pecou no deserto. Israel também cedeu às tentações. As últimas palavras de 6:4 indicam esse fato, o erro de Israel. Assim, andemos nós também em novidade de vida. É o final do verso 4, lá do capítulo 6 de Romanos. Andar é uma metáfora do Antigo Testamento para obedecer à lei e os estatutos de Moisés, o que supostamente resultaria em vida. Mas, em vez disso, essas tentativas resultaram em morte para Israel. De acordo com Paulo, porém, a fé em Cristo tira o indivíduo da desobediência e morte da antiga aliança e o insere na nova aliança, onde há obediência e vida. O diabo promete reinos e glória a Jesus porque ele ainda tem esse domínio. Nesse período, Jesus ainda não morreu, Jesus ainda não pagou o preço, Jesus ainda não tomou o domínio do diabo, né? Isso vai acontecer quando Jesus morrer na cruz, quando ele completar a missão dele, tá? Se Jesus completar a missão, estamos argumentando lá ainda, né? Na tentação. Se Jesus completar a missão e morrer na cruz do Calvário, como aconteceu, ele, o diabo, estará perdido. Tá? Então o diabo está fazendo de tudo, está tentando. Começou tentando de um jeito, ele viu que o argumento não era bom, que ele não ia conseguir nada, ele muda a estratégia, né? Mas também não deu em nada, né? Satanás tentou fazer Jesus duvidar de que era mesmo o Filho de Deus nas duas primeiras investidas. E na terceira, já sem argumentos, prometeu poder e riquezas a Jesus se prostrado o adorasse. O diabo tentou fazer Jesus seguir as suas sugestões, mas não conseguiu. Então, o deixou o diabo e vieram anjos e serviram a Jesus. Jesus passou no teste e foi aprovado, ficando com a verdade de Deus, que Deus disse a ele, o que saiu da boca de Deus em referência a Jesus. Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus acreditou nisso e ficou firme nesta palavra de Deus. E como foi dito, né? É possível dizer que Jesus não estava apenas se referindo à palavra registrada, né? Jesus estava se referindo ao acontecido ali, um pouquinho antes disso, 40 dias antes disso, né? Deus falou ali, ó, para Jesus: Este é meu filho amado. Aí 40 dias depois, vem o diabo, se você é mesmo filho de Deus, faz isso, 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 isso. Então, é claro, Jesus está usando a palavra registrada em Deuteronômio por Moisés,
Mas não é errado, né, dizer que Jesus está se referindo ao fato ali acontecido 40 dias antes e que ele ouviu o pai falando. Fala, não, eu fico com o que o meu pai me disse. Eu não vou atrás do que você está falando, não. Esse período de provação mostrou que Jesus realmente era o Filho de Deus, capaz de dominar o diabo e suas tentações. Não podemos provar que somos realmente obedientes se nunca tivermos a oportunidade de desobedecer. Deus deu essa oportunidade a Jesus, assim como a deu a Israel. Israel foi reprovado, mas Deus não desistiu da humanidade. Enviou Jesus, que mostrou, que se mostrou fiel e obediente e cumpriu a missão, produzindo meio de salvação para os que nele crê. Em função dessa vitória, Jesus mostra quem é que realmente tem poder e domínio, aparecendo aos discípulos depois de ressuscitar e profere a grande comissão que está em Mateus 28, 18, 20, com ênfase no verso 18 e início do 19. O diabo, quando tentou Jesus a terceira vez, ele não disse: tudo isto te darei, porque me foi dado e dou a quem quiser. Então, aqui na grande comissão, Jesus disse que recebeu isso de Deus, né? Recebeu nos céus essa autoridade e agora ele a está dando aos que nele crê. Então ele diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, fazei discípulos, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, entendeu? Então o diabo tentou ele dizendo: eu te dou, sendo que ele não tinha nada para dar para Jesus. Agora Jesus mostrou que ele tem para dar. E o que ele tem, ele recebeu no céu. Toda a autoridade ele recebeu no céu. Conclusão: sabendo que a provação virá, tá? Essa, essa exposição serve para isso, né? Para deixar claro que todo servo de Deus, em algum momento, ele vai ser testado, em algum momento, ele vai ser provado, talvez em mais de um momento até, ele vai ser provado. Então, e aí aqui a gente mostrou isso, né? Que quantos foram testados, foram provados, inclusive Jesus foi testado, foi provado. Então, sabendo que a provação virá, devemos estar atentos e preparados. Conhecer a Bíblia e obedecer a ela nos ajuda a seguir a vontade de Deus em vez de seguir a vontade do diabo. Lembre-se que suas convicções só são firmes se resistirem à forte pressão. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês. Ouçam, reflitam, leiam a Bíblia e sigamos em frente, obedecendo a Deus. Amém? Até a próxima. Tchau, tchau.